Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. São Francisco de Assis, servo fiel de Deus e testemunha viva do amor que liberta, eu te invoco neste momento. Assim como acolheste os feridos e os esquecidos, olha para mim agora. Guia-me neste caminho de cura, para que eu possa me libertar da dor que o passado deixou. Amém. Há momentos na vida em que o peso do passado se torna tão forte que parece grudar na pele, como se fosse uma marca impossível de apagar. Você já tentou seguir em frente, já buscou novos caminhos, já se esforçou para sorrir, como se nada tivesse acontecido, mas lá no fundo ainda existe uma ferida aberta. Essa dor pode vir de lembranças de infância, de erros que você cometeu, de escolhas que não deram certo, de palavras que feriram como lâminas, ou até de ausências que ninguém jamais conseguiu preencher. O passado tem esse poder de voltar quando menos esperamos e roubar a paz do nosso presente. Mas hoje, através desta oração, você não apenas vai reconhecer essa dor, vai entregá-la nas mãos certas para que finalmente encontre cura e libertação. Enquanto você escuta cada palavra, permita-se imaginar que não está sozinho, porque você realmente não está. Ao seu lado, neste instante, há uma presença de amor, compaixão e luz. É a presença de São Francisco de Assis, aquele que enxergava nas criaturas mais frágeis um reflexo da bondade divina. Ele não julgava, não condenava, ele acolhia. E hoje, nesse mesmo espírito, ele se aproxima de você não para apontar suas falhas, mas para ajudar a curar suas feridas. O passado pode ter construído muros ao seu redor, muros de medo, de vergonha ou de ressentimento, muros que te impedem de confiar novamente, de amar com entrega, de acreditar que pode ser feliz. Mas esta oração é como uma chave espiritual, capaz de abrir portões que você acreditava estarem trancados para sempre. Aqui, cada frase é uma pedra removida, cada silêncio é uma muralha derrubada. Não é magia, não é ilusão, é fé. E a fé verdadeira tem o poder de transformar realidades. Pense agora nas situações que mais te machucam quando a memória insiste em reviver. Talvez tenha sido uma palavra dura de alguém que você amava. Talvez tenha sido o abandono que você não esperava. Talvez tenha sido um erro seu, que até hoje parece imperdoável. Essa dor que você tentou esconder de todo mundo ainda está aí. Mas neste momento, o céu se inclina para ouvi-la, não para te condenar, mas para transformar essa dor em testemunho. São Francisco sempre dizia que a verdadeira alegria não está na ausência de problemas, mas em viver com o coração livre, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. E essa liberdade começa aqui, agora, quando você escolhe não carregar mais sozinho o que já não cabe nos seus ombros. Você pode até ter acreditado que estava destinado a viver preso a essas memórias, mas Deus não te criou para a prisão. Ele te criou para a liberdade. Imagine por um instante que diante de você há um rio. Ele corre sereno, mas com força suficiente para levar tudo o que precisa ser levado. Nas suas mãos, você segura todas as dores do seu passado, cada lembrança, cada culpa, cada ferida. Agora, lentamente, coloque tudo isso nas águas e veja como elas começam a fluir. Você não precisa mais segurar. Você não precisa mais se ferir segurando o que só traz sofrimento. Esse rio é a presença de Deus, e quem guia essa entrega é São Francisco, caminhando ao seu lado, sorrindo com ternura e dizendo: confie,
O que você entrega aqui não será perdido, será transformado. Talvez, neste momento, lágrimas comecem a surgir. E está tudo bem, porque cada lágrima é também uma forma de oração. Cada lágrima é um sinal de que você está permitindo que a cura comece. O que antes era silêncio sufocado, agora se torna clamor ouvido no céu. E não existe clamor que fique sem resposta quando é feito com fé. Enquanto essa introdução vai se aprofundando, quero que você perceba algo importante. Este vídeo não é apenas palavras. É um encontro entre você, sua história, sua dor e a presença do divino. É o instante em que o passado deixa de ser uma prisão e começa a ser apenas parte do caminho que te trouxe até aqui. Porque a partir de hoje, você não precisa mais viver como refém do que já passou. Você pode, com fé, transformar cada cicatriz em força, cada queda em aprendizado, cada dor em testemunho. Este é o começo. Daqui em diante, vamos caminhar juntos por um processo espiritual de libertação. Mas antes de prosseguir, respire fundo e guarde esta certeza dentro de você. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não tem poder de determinar quem você é diante de Deus. E se até agora você carregou o peso sozinho, saiba que não precisa mais. Hoje, você está diante de uma chance real de libertação. Quando carregamos dores do passado, muitas vezes tentamos racionalizar, fingir que está tudo bem ou simplesmente empurrar para debaixo do tapete da memória. Mas o coração não esquece. Ele guarda, ele revive, ele repete. É por isso que tantas vezes você se pega reagindo a situações atuais com a intensidade de uma dor antiga. É como se o ontem continuasse ditando as regras do hoje. E é nesse ponto que a fé se torna um remédio poderoso, porque ela não apenas consola, ela transforma. O caminho para a cura não é negar o que aconteceu, mas entregar. E entrega só é verdadeira quando não sobra mais nada em nossas mãos, quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Por isso, neste momento, eu te convido a unir sua voz à oração que atravessou séculos, que já sustentou corações em meio à guerra, à dor e ao desespero. Uma oração que não é apenas repetição de palavras, mas uma entrega profunda, o Pai Nosso. Reze comigo, não apenas com os lábios, mas com a alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enquanto você recitava cada palavra, permita-se sentir o peso que saiu de dentro de você. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essas não são apenas palavras, são chaves espirituais. É como se, ao pronunciá-las, você estivesse abrindo portas internas, permitindo que a misericórdia de Deus limpasse cantos da sua alma que você mesmo não conseguia alcançar. Talvez agora você esteja lembrando de alguém que te feriu. Talvez o coração ainda se contraia só de pensar nesse nome, nesse rosto. E é natural. Ninguém consegue forçar perdão. Mas aqui, neste espaço sagrado de oração, você não está sendo obrigado a sentir nada, apenas a permitir. Permitir que Deus faça por você o que você ainda não consegue fazer sozinho, libertar-se. O perdão, quando vem do céu, não apaga a memória, mas retira o veneno que a lembrança carrega. E isso é libertador. Você continuará lembrando, mas sem sangrar. Continuará olhando para trás, mas sem sentir que ainda está preso lá. Isso é cura. Isso é transformação. São Francisco de Assis compreendia isso de maneira profunda. Ele sabia que o maior inimigo da alma não era o sofrimento em si,
mas a incapacidade de soltá-lo. Ele mesmo, em sua vida, enfrentou rejeição, incompreensão, abandono, mas em cada queda ele escolheu entregar, não guardar. E é por isso que ele se tornou sinal de paz, porque só quem solta pode viver leve. Agora imagine que você está diante de uma porta. De um lado está o peso do seu passado, culpas, feridas, arrependimentos. Do outro lado está uma estrada iluminada, cheia de possibilidades novas. Essa porta só abre quando você solta as chaves do controle e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Foi isso que você acabou de rezar no Pai Nosso e é isso que o céu está recebendo de você neste instante. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez esteja esgotado de tentar esquecer e não conseguir. Então respire fundo e permita que esta oração seja o início da sua libertação. Lembre-se, você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa fingir que está bem quando não está. Pode ser vulnerável diante de Deus, porque é justamente na sua fraqueza que Ele manifesta a força dele. E enquanto você se entrega, imagine que uma luz suave começa a descer sobre você. É a paz que o mundo não consegue dar. É o abraço invisível que só quem ora consegue sentir. É São Francisco se aproximando, colocando a mão sobre o seu ombro e sussurrando ao seu coração: confie, você não está sozinho. Essa experiência não termina aqui. Ela é apenas o primeiro passo, porque toda entrega precisa ser sustentada. E é por isso que, no próximo momento, vamos elevar outra oração poderosa, a Ave Maria. Uma oração que traz consigo a ternura de uma mãe, capaz de curar feridas que nem mesmo as palavras alcançam. Há dores que a razão não explica, feridas que o tempo sozinho não cura. E quando o coração se encontra nesse lugar de silêncio e solidão, o que mais precisamos não é de explicação, mas de consolo. O consolo de uma presença que não cobra, não julga, não exige. Uma presença que apenas acolhe. É aí que entra a doçura de Maria, a mãe que nunca abandona os filhos que sofrem. Assim como uma criança corre para os braços da mãe quando cai e se machuca, assim somos chamados hoje a correr para o colo da Virgem Maria. Não importa a idade que temos, não importa a gravidade da dor, não importa se o mundo ao nosso redor não entende, ela entende. E é isso que torna a oração da Ave Maria tão poderosa. Ela nos conduz a esse abraço que cura até as feridas mais profundas. Feche os olhos por um instante. Imagine Maria se aproximando de você. Ela não vem com pressa, não vem com palavras duras. Ela vem com passos suaves, olhar sereno, mãos estendidas. O ambiente muda com a chegada dela. Onde antes havia peso, começa a haver leveza. Onde antes havia escuridão, começa a surgir claridade. Onde antes havia lágrimas, brota a esperança. E quando ela abre os braços, você entende, não há dor que não possa ser acolhida por esse amor de mãe. Por isso agora, una a sua voz e o seu coração nesta oração que atravessa os séculos, repetida por santos, mártires e milhões de fiéis em todo o mundo. Não a recite apenas com a boca, permita que cada palavra seja uma semente de cura plantada em seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sinta a suavidade que essa oração traz. É como se cada palavra fosse um bálsamo, passando sobre as cicatrizes da sua alma. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Você não está pedindo a alguém distante. Está pedindo a uma mãe que se inclina agora mesmo, que toca sua vida com ternura, que apresenta sua dor diretamente diante de Deus. Quantas vezes você carregou sozinho lembranças que doíam como espinhos cravados no peito? Quantas vezes você se calou, pensando que ninguém poderia compreender? Pois saiba que nunca esteve sozinho.
Maria esteve presente em cada silêncio, em cada lágrima escondida, em cada noite em que você achou que não havia mais saída. Hoje, essa oração não apenas lembra você disso, ela torna essa presença palpável, viva, real. São Francisco de Assis, que tanto amava a simplicidade e a pureza, também encontrou em Maria um porto seguro. Ele sabia que, em meio às tempestades, olhar para essa mãe era encontrar o caminho de volta à paz. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Essa oração não é apenas uma tradição, ela é uma ponte que liga sua dor ao coração compassivo de Maria, e por meio dela, ao coração misericordioso de Deus. Talvez neste momento você sinta algo dentro de você amolecer, uma rigidez que antes parecia impossível de soltar. É Maria tocando em lugares da sua alma que estavam endurecidos pelo tempo, pela decepção, pelo medo. Ela não força nada, apenas aquece, e o gelo começa a derreter. É assim que o milagre acontece. Aos poucos, silenciosamente, mas de forma verdadeira. Permita-se acreditar que essa cura está em andamento. Permita-se sentir que o passado não precisa mais ser uma prisão. Quando você entrega as memórias à intercessão de Maria, você está permitindo que a graça divina entre exatamente nos lugares onde você mais se sentia frágil. Agora imagine que, enquanto você rezava a Ave Maria, uma luz suave desceu do céu, envolvendo você e tudo ao seu redor. Essa luz é a resposta invisível da oração, é o sinal de que algo já está sendo transformado. Talvez seus olhos não vejam imediatamente, mas sua alma já sabe, algo mudou. E essa mudança precisa continuar. Porque o processo de libertação da dor do passado não termina com um ato de fé, ele se aprofunda a cada entrega. Por isso, daqui para frente, continuaremos caminhando juntos, passo a passo, até que cada sombra dê lugar à luz e cada lembrança dolorosa seja transformada em testemunho de vitória. A cura do passado não acontece de uma só vez. Ela é como uma ferida profunda que, mesmo depois de limpa, precisa de cuidado, de proteção e de tempo para cicatrizar. Talvez você já tenha sentido em alguns momentos da sua vida que o peso diminuía, mas logo depois voltava com força. É natural, porque dentro de nós existem camadas e Deus, em sua sabedoria, vai tocando cada uma delas no tempo certo, da maneira certa. O mais importante é que hoje você está escolhendo não esconder mais. Está escolhendo trazer à luz o que estava guardado nas sombras. E tudo o que é exposto diante de Deus não pode mais aprisionar. O inimigo se alimenta do silêncio, das dores escondidas, das lembranças abafadas. Mas quando você fala, quando você ora, quando você entrega, essas correntes se rompem. Talvez você ainda ouça uma voz interna dizendo: mas eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, eu não consigo seguir em frente. Saiba que ninguém consegue sozinho. O milagre da libertação não é fruto da sua força, mas da graça de Deus. Ele não pede que você tenha todas as respostas, nem que consiga soltar tudo de uma vez. Ele apenas pede que você abra espaço, que você permita, que você diga: Senhor, eu não sei como, mas eu confio que Tu podes. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Porque, no fundo, a fé não é sobre sentir algo extraordinário. É sobre confiar, mesmo quando nada parece mudar. É sobre dar um passo de cada vez, mesmo quando a estrada ainda parece escura. É sobre acreditar que o amanhã pode ser diferente, mesmo quando o ontem deixou marcas dolorosas. São Francisco de Assis compreendia isso profundamente. Ele mesmo, em sua juventude, enfrentou crises internas, desilusões e dores que poderiam tê-lo aprisionado no orgulho ou no ressentimento. Mas quando decidiu se entregar por inteiro a Deus, experimentou a verdadeira liberdade. Ele deixou de ser refém daquilo que o mundo dizia que ele era
e passou a viver a identidade de alguém amado e escolhido por Deus. Essa é a mesma libertação que está ao seu alcance agora. Pense por um momento. Quantas vezes você se definiu pelo que aconteceu com você? Quantas vezes se olhou no espelho e não viu a pessoa que realmente é, mas apenas as cicatrizes que carrega? Hoje, Deus está te dizendo: você não é a sua dor. Você não é os seus erros. Você não é as palavras que disseram contra você. Você não é o abandono que sofreu. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. E nada do que aconteceu pode apagar isso. Quando essa verdade entra em nosso coração, o passado perde o poder de ditar o futuro. As vozes que antes nos acusavam começam a silenciar diante da voz de Deus, que nos chama pelo nome e nos devolve a dignidade. Por isso agora, eu te convido a imaginar todas as dores que você ainda carrega como pedras dentro de uma mochila pesada. Cada mágoa, cada perda, cada erro, cada lembrança amarga é uma pedra. Você pode até ter aprendido a caminhar com esse peso, mas isso não significa que ele não esteja te machucando. Hoje, diante de Deus, você tem a chance de abrir essa mochila e começar a retirar, uma a uma, essas pedras. Entregue cada uma, não com pressa, mas com sinceridade. E a cada pedra entregue, sinta o alívio tomando conta do seu coração. Não importa se algumas pedras parecem pequenas e outras imensas, todas elas estavam pesando, todas elas estavam roubando sua leveza. Mas, uma vez que são entregues, você começa a experimentar uma liberdade que talvez nem lembrasse mais que existia. E saiba, essa entrega não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de coragem. Porque só é forte quem decide não carregar sozinho. Só é livre quem decide soltar. Só é sábio quem reconhece que não precisa lutar sem ajuda. Nesse processo, permita-se também acolher suas próprias fragilidades. Quantas vezes você se culpa por não ter sido perfeito, por não ter feito diferente, por ter tomado decisões que hoje se arrepende? Lembre-se, todos nós somos humanos, todos nós erramos. Mas Deus não te define pelos erros. Ele te define pelo amor que tem por você. A libertação da dor do passado começa quando você olha para si mesmo com os olhos da misericórdia divina. Quando você entende que pode recomeçar quantas vezes for necessário. Que cada amanhecer é uma nova oportunidade de viver sem as correntes de ontem. E é isso que está acontecendo agora. Ao abrir sua alma nesta oração, você está permitindo que a mão de Deus alcance lugares que talvez nunca tinham sido tocados antes. Lugares que você guardava como segredo, mas que agora se tornam território de cura. Respire fundo e sinta essa presença. A paz que você busca não está distante. Ela está acontecendo neste exato instante, silenciosa, mas real. E essa paz é o sinal de que o passado já não tem mais autoridade sobre você. No próximo passo desta oração, vamos aprofundar ainda mais esse caminho, entregando cada sombra, cada lembrança e cada ferida diretamente nas mãos de Deus, para que Ele transforme o que antes era dor em testemunho de vitória. Chega um momento em que não basta apenas reconhecer a dor, é preciso entregá-la de forma total. Muitos de nós passamos anos tentando controlar o que já passou, revisitando memórias, reabrindo feridas, revivendo diálogos que nunca voltam. Mas a verdade é que o passado não pode ser mudado. O que pode ser transformado é o peso que ele ainda exerce sobre nós. É isso que Deus quer fazer agora, tirar o peso das suas mãos e colocar nas dele. Pense em quantas noites você se deitou tentando apagar lembranças, mas elas voltavam com força ainda maior. Quantas vezes você disfarçou um sorriso para não preocupar ninguém, mas por dentro sentia o coração apertado, sufocado pelo que já aconteceu. Esse silêncio machuca,
Mas hoje, aqui, você não precisa se calar mais. Hoje você pode dizer a Deus: Senhor, eu não aguento sozinho, eu entrego nas tuas mãos. Essa entrega é mais poderosa do que você imagina. Quando você solta o que prende, abre espaço para que Deus ocupe. Quando você abre a mão, Ele pode preenchê-la com algo novo. Mas enquanto você segurar, enquanto você insistir em controlar, continuará preso àquilo que não pode mudar. É por isso que hoje, neste instante, o convite é claro. Solte, entregue, confie. São Francisco de Assis compreendia como ninguém esse gesto de entrega. Ele deixou riquezas, títulos, expectativas humanas, tudo para viver de forma simples, confiante, totalmente rendida a Deus. Não porque fosse fácil, mas porque ele entendeu que a verdadeira liberdade não está em segurar, e sim em soltar. Hoje você está sendo chamado a viver essa mesma experiência. Não mais como alguém preso ao ontem, mas como alguém que escolhe viver o hoje em plenitude. Talvez você tenha medo de soltar porque acha que se deixar para trás vai esquecer quem você foi ou até quem você amou. Mas saiba, entregar não é esquecer. Entregar é permitir que Deus purifique essas lembranças. É transformar lágrimas em aprendizado, feridas em cicatrizes que já não doem, mas contam uma história de superação. Olhe para dentro de si agora. Quais são as memórias que mais doem? Talvez seja uma palavra injusta, uma traição inesperada, uma perda que você não conseguiu aceitar. Talvez seja algo que você mesmo fez e até hoje não conseguiu perdoar. Pegue cada uma dessas lembranças e, em oração, entregue a São Francisco para que ele apresente diante do trono de Deus. Imagine-se colocando cada dor em uma caixa. E com humildade, você leva essa caixa até os pés de Jesus. Ele não olha para você com julgamento. Ele não te acusa. Ele simplesmente abre os braços e recebe essa caixa dizendo: eu carrego no lugar de você. É isso que acontece quando entregamos. Nesse momento, permita-se sentir a leveza. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que a mudança não seja visível agora, dentro de você, algo já está sendo transformado. A libertação do passado é como uma corrente que se rompe devagar, elo por elo. E cada oração que você faz é mais um elo que cai. E quando esses elos caem, o que sobra é liberdade. A liberdade de sonhar sem medo de que o passado estrague. A liberdade de sorrir sem sentir que algo está errado. A liberdade de se olhar no espelho e se ver como alguém digno, amado, capaz de recomeçar. Você não está sozinho nesse processo. São Francisco ora ao seu lado. Ele, que soube carregar dores e que escolheu amar até mesmo quando foi rejeitado, entende o que você sente. Ele está diante de Deus agora, intercedendo por você, pedindo para que a sua alma seja lavada, curada e restaurada. E não é apenas São Francisco. Quando você reza, o céu inteiro se move. Anjos cercam a sua vida, trazendo proteção. O Espírito Santo sopra paz sobre a sua mente. E aos poucos, aquilo que parecia impossível de ser curado vai se tornando suportável, depois leve até desaparecer. É nesse ponto que você percebe: não foi a sua força que te trouxe até aqui, foi a graça de Deus. E essa mesma graça vai continuar agindo. No próximo passo desta oração, vamos clamar juntos, com intensidade, pedindo que essa cura e libertação se tornem definitivas. Não apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação profunda que te permita viver em paz todos os dias da sua vida. Senhor Todo-Poderoso, Deus de bondade infinita, eu levanto agora minha voz, não apenas como quem pede, mas como quem clama, porque já não é possível viver preso ao que ficou para trás. Já não é possível continuar carregando essa dor que sufoca, essa lembrança que não deixa o coração descansar. Eu clamo porque preciso da tua intervenção. Eu clamo porque sei que só tu podes transformar aquilo que minhas mãos não alcançam. E neste clamor não estou sozinho.
São Francisco de Assis se coloca ao meu lado, intercedendo com sua vida de entrega e compaixão. Ele que soube enxergar o valor em cada ser humano, mesmo nos esquecidos, nos feridos, nos desprezados. Hoje olha para mim e apresenta minha dor diante de ti. Eu uno a minha voz à dele, para que este clamor seja forte o bastante para atravessar o céu. Senhor, toca agora nas minhas feridas mais antigas. Não permita que nenhuma delas continue escondida. Arranca pela raiz todo o ressentimento que eu ainda guardo, mesmo sem perceber. Quebra agora as correntes que me ligam a pessoas, palavras ou situações que me feriram e que até hoje me aprisionam. Se houve rejeição, transforma em aceitação. Se houve abandono, transforma em companhia. Se houve ofensa, transforma em perdão. Se houve perda, transforma em consolo. Eu clamo com toda a minha fé: liberta-me, Senhor. Liberta-me da dor que me prende às lágrimas que já não quero derramar. Liberta-me dos pensamentos que insistem em me dizer que eu não sou capaz, que eu não mereço ser feliz, que o meu destino é sempre sofrer. Essas vozes não vêm de ti, Senhor, e é por isso que agora eu as rejeito em teu nome. Pai de misericórdia, eu te suplico, enche agora os espaços vazios que essa libertação vai deixando. Onde antes havia amargura, coloca a doçura da tua presença. Onde antes havia medo, coloca a confiança no teu amor. Onde antes havia culpa, coloca o perdão que me purifica. Onde antes havia vergonha, coloca a dignidade de ser chamado teu filho, tua filha. São Francisco, guerreiro da luz, une tua intercessão à minha oração. Tu que soubeste abandonar tudo para encontrar em Deus a verdadeira vida, ensina-me a soltar também. Ensina-me a abrir mão do que não me serve mais, do que apenas me prende ao passado, e a confiar plenamente no cuidado do Altíssimo. Eu clamo ainda mais forte: Espírito Santo, vem sobre mim agora, sopra sobre minha mente e expulsa os pensamentos de derrota. Sopra sobre meu coração e cura as feridas emocionais que me impedem de confiar. Sopra sobre a minha alma e me renova por inteiro. Que a tua presença seja tão real que eu sinta como um fogo queimando por dentro, destruindo tudo o que não vem de ti. E neste momento, Senhor, eu não clamo apenas por mim. Eu clamo por todos aqueles que também carregam dores antigas, escondidas, que talvez nunca foram ditas a ninguém. Eu peço que esta oração se estenda a cada pessoa que, neste instante, também decide se entregar. Que o teu poder alcance lares, corações, histórias e transforme o lamento em dança, a tristeza em alegria, a dor em testemunho. Eu clamo, Senhor, porque sei que o teu ouvido não está surdo ao meu pedido. Eu clamo porque sei que tu não desprezas um coração quebrantado. Eu clamo porque confio que no momento em que minha voz se eleva, o céu inteiro se move. E é por isso que eu não paro. Mesmo que ainda doa, eu insisto. Mesmo que as lágrimas caiam, eu persisto. Mesmo que o inimigo tente me convencer de que nada vai mudar, eu declaro com fé: algo já está mudando, porque a tua presença é viva, o teu amor é real e a tua palavra é fiel. Senhor, eu te peço, sela este momento com a tua glória. Não permita que esta oração seja apenas palavras ao vento, mas que se torne decreto no mundo espiritual. Que as portas que precisam ser fechadas nunca mais se abram. Que as correntes que foram quebradas nunca mais sejam refeitas. Que a paz que entrou agora permaneça para sempre. Eu termino este clamor não como quem ainda espera, mas como quem já recebe. Porque eu sei que a libertação não virá apenas no futuro, ela já começou agora. Eu tomo posse desta vitória. Eu tomo posse desta cura. Eu tomo posse desta liberdade. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão de São Francisco de Assis, eu declaro: eu sou livre,
eu sou curado, eu sou amado e nada, absolutamente nada, poderá mudar essa verdade. Amém. Depois de tanto clamor, de tantas lágrimas derramadas e de tantas lembranças entregues, chega o momento de repousar na certeza da presença de Deus. Porque a oração não termina quando as palavras se calam. Ela continua no silêncio, na fé e na confiança. Talvez você ainda sinta o eco da dor. Talvez algumas memórias ainda tentem voltar. Mas agora há uma diferença. Você não está mais sozinho. Agora, cada vez que o passado tentar te prender, a voz de Deus vai se levantar dentro de você, dizendo: você é livre, você é meu. Eu já cuidei do que você não conseguia carregar. A gratidão é a chave que sela essa libertação. Quando agradecemos, reconhecemos que algo maior já está acontecendo, mesmo que ainda não vejamos tudo com os olhos humanos. E é isso que eu te convido a fazer agora. Agradecer. Agradeça pelas dores que se transformaram em força. Agradeça pelas lágrimas que se tornaram sementes de vitória. Agradeça pelas noites escuras que te ensinaram a valorizar a luz. Agradeça porque mesmo quando você achava que estava sozinho, Deus sempre esteve ao seu lado. Diga em oração: Senhor, eu te agradeço por cada instante em que não desisti, mesmo sem forças. Eu te agradeço porque me sustentaste quando eu não podia andar sozinho. Eu te agradeço porque estás transformando meu passado em testemunho, minha dor em esperança, minha vida em instrumento do teu amor. São Francisco de Assis, hoje eu também agradeço a ti que intercedes por mim diante de Deus. Obrigado por me lembrar que a simplicidade e a entrega são os maiores caminhos para a liberdade. Obrigado por me ensinar, com a tua vida, que nada é maior do que o amor de Deus. A partir de agora, cada vez que uma lembrança dolorosa tentar me aprisionar, eu vou transformá-la em oração. Cada vez que o peso tentar voltar, eu vou responder com fé. Cada vez que a tristeza me visitar, eu vou me levantar e declarar: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha libertação. E não importa quantas vezes seja necessário repetir, porque a cura é também um processo e eu estou disposto a caminhar nele, de mãos dadas com Deus. Respire fundo neste instante e sinta a paz que se instala. Não é uma paz frágil, que depende das circunstâncias. É uma paz sólida, enraizada na certeza de que você é cuidado, protegido e amado. Essa paz é o selo que garante que nada, absolutamente nada, poderá roubar a obra que foi iniciada hoje na sua vida. Agora, eu quero que você imagine sua história como um livro. As páginas antigas que estavam manchadas pela dor já foram entregues nas mãos de Deus. Ele as está reescrevendo. Não para apagar o que aconteceu, mas para mostrar que até mesmo as linhas tortas podem se tornar testemunhos de amor. E as páginas em branco que vêm pela frente estão sendo preparadas por Ele. Cada capítulo que virá será marcado por esperança, por recomeço, por novas oportunidades. A oração de hoje não é o fim. É o começo de uma nova jornada. Uma jornada em que você não precisa mais carregar sozinho o que te machuca. Uma jornada em que o passado deixa de ser prisão e se torna apenas parte da estrada. Uma jornada em que o futuro não é mais medo, mas promessa. E para selar tudo o que foi orado, vamos nos colocar mais uma vez na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.